Podemos orar antes de nós iniciarmos? Feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por esta noite, por este dia. O Senhor tem sido tão bom conosco. Tantas coisas Ele tem providenciado ao nosso favor. A palavra dele diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pai, nós te damos graça, te louvamos e te agradecemos. Nos rendemos ao seu senhorio, aquietamos a nossa alma, a nossa mente, porque estamos aqui para construir algo no nosso espírito. Obrigada por esta igreja, obrigada por esses pastores que aqui estão, esses líderes. Obrigada por todos esses homens e essas mulheres que se dispuseram a sair de casa e estarem aqui porque querem adorar a Ti. E eu quero te dizer nesta noite, meu Deus, meu Pai, que nós confiamos em Ti. Nós confiamos na Sua palavra. E sabemos que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Eu sei que o Senhor tem falado conosco através do nosso espírito, mas o ano ainda não acabou. Existem muitas coisas para acontecer. E nós vamos seguir confiantes de que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, como a Jussane mesmo disse, para quem não me conhece, meu nome é Duda Oliveira. É simples assim mesmo, viu? Nada de muito rebusco. Interessante, eu estava ali e me veio um salmo no coração e eu quero, antes de qualquer coisa, ler esse salmo com os irmãos. Salmo 37. A palavra diz assim: não se preocupe com os perversos. Não fique com inveja dos homens maus. Eles logo secarão como o capim, murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e procure fazer o bem sempre. Assim você viverá tranquilamente em um lugar e desfrutará de toda a segurança. O verso 4 diz assim: faça do Senhor a sua grande alegria. Vou dizer de novo para você ficar bem animado, porque foi esse verso que veio no meu coração quando eu estava sentada ali. Faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você os desejos do seu coração. Faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele concederá todos os desejos que estão no seu coração. Você sabe que a palavra diz que o que importa para o Senhor é o nosso coração. E Deus está falando com homens e mulheres nesses dias, para recalcular a rota, para deixar as coisas que estão distraindo. E a gente vai falar hoje, deixa eu ver se eu vou saber mexer nisso daqui, hein, Bar? É só esse avançar aqui? Uau, olha aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre agarrando o espírito da fé. Eu acho que esse é o tempo de nós ouvirmos, estudarmos e falarmos das mesmas coisas. O Senhor está chegando para buscar a sua igreja. E a sua igreja precisa estar ávida, rica nesta palavra. Amém? Você pega junto comigo aqui? Então vamos ver aí um pouquinho sobre agarrando o espírito da fé. Pode passar, Bá? Vai dar certo ou não? Então vamos lá, deixa eu pegar o meu aqui, até ela resolver tudo lá. Lá em Hebreus 11:1, pronto? Foi? Olha aí. Hebreus 11:1
diz assim, essa é uma versão bem interessante. Nós vamos falar um pouco sobre fé, amém, queridos? Eu coloquei esse título porque nós estamos em um culto de ensino. Então, a gente vai ensinar, mas, ao mesmo tempo, nós seremos guiados e dirigidos pelo Espírito. Amém, queridos? Então, Hebreus 11:1 diz assim, a fé mostra, eu gosto dessa versão, diz, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que nós não vemos. A fé mostra a realidade. Qual é a nossa realidade, queridos? A palavra diz que nós somos um espírito, habitamos em um corpo e possuímos uma alma. O nosso espírito é o nosso homem interior, é o que deve comandar todo o nosso ser, todas as nossas atitudes, as nossas decisões. E por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque nós sabemos que a fé, a graça, na verdade, a graça de Deus, o sacrifício de Jesus naquela cruz, veio para abrir a porta para que a fé pudesse operar através das nossas vidas. Eu diria que a fé é o combustível de tudo aquilo que nós precisamos para percorrermos uma jornada brilhante aqui nesta terra. A palavra em João 10:10 diz que Satanás, ele é o nosso inimigo e ele veio somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Quando ele fala sobre roubar, matar e destruir, Satanás, a princípio, ele não tem nenhum interesse em acabar com a sua vida por agora. Ele quer te distrair. Porque se ele conseguir roubar a sua atenção, aos poucos ele vai mexendo no seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, nas suas finanças, no seu chamado ministerial. E quando ele consegue destruir tudo isso, aí sim ele te mata. Mas ele tem um objetivo. O objetivo é envergonhar o nome de Jesus. Nós cantamos aqui o rio que flui de dentro de nós, entre nas casas, nos hospitais, nos presídios, impõe as mãos e os enfermos serão curados. Esse é o espírito da fé que nós carregamos, que está dentro de nós. O que está acontecendo com muitas pessoas aí fora, não dentro da igreja, é que elas estão se distraindo com muitas coisas. E isso é muito perigoso. Porque se você crê na palavra assim como eu, e eu creio, porque a palavra ela é a verdade. A palavra é a única que pode trazer à tona aquilo que nós precisamos resolver no tempo de hoje. Amém, queridos? E quando vem esse significado em Hebreus 11:1, falando sobre a fé mostra a realidade, o reino espiritual, ele é muito mais real do que o reino natural, porque nós somos um espírito. A palavra lá em Colossenses diz que nós morremos e ressuscitamos com Cristo Jesus. Nós não estamos aqui, nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Não existe mais nada que eu e você possa fazer para receber a bênção do Senhor. A bênção do Senhor já veio habitar dentro de nós. Todas as coisas já foram concluídas na cruz do Calvário. Nós precisamos apenas agarrar com convicção e começar a pintar um quadro. Satanás tem pintado quadros nesses dias. Quadros de escassez, quadros de doenças, mas nós que somos da fé, precisamos começar a pegar o nosso pincel e começar a pintar as coisas que está nas regiões celestiais, que foram conquistadas por Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos prosseguir. A fé antecipa a realidade
espiritual. Ela enxerga antes de se manifestar. Como eu disse, existem dois reinos, o reino espiritual e o reino natural. Do mesmo jeito que você tem olhos naturais, ouvidos naturais, boca natural, você tem olhos espirituais, ouvidos espirituais e boca espiritual. Se você crê que você é um espírito, nós precisamos nos comportar como um espírito aqui nesta terra, ativando todos os nossos sentidos espirituais. Você sabia que quando você é guiado pelo Espírito para abraçar alguém, não é o seu abraço natural, mas é o seu abraço espiritual? Porque abraço cura, queridos. Uma boa conversa cura. Uma boa conversa tira pessoas da depressão. Uma boa conversa tira pessoas da ansiedade. Uma boa conversa tira pessoas de um possível suicídio. É por isso que nós precisamos tomar a decisão, queridos, hoje, de agarrar esse espírito da fé, porque não é sobre nós, mas é sobre o propósito pelo qual o Senhor estabeleceu para que nós vivêssemos aqui nesta terra. Nós não estamos aqui somente para os nossos prazeres. O nosso objetivo de estar aqui é de levar o reino dos céus por onde nós passarmos. Ah, professora Duda, aonde? É no presídio, é nos hospitais, é nas universidades, é dentro da igreja, é fora da igreja, é no seu trabalho. Porque hoje nós temos o dom mais precioso habitando dentro de nós, que é Jesus, que é a sua palavra. Então, fé, queridos, é confiar em Deus. Você pode dar um amém aí, em nome de Jesus? Se você não confiar em Deus, não tem como você viver aqui nesta terra. Sabe que a pressão vai só aumentar. Mas a palavra nos instrui que nós precisamos não dar importância para as pressões, mas pressionar as pressões com a palavra. Então, fé, queridos, é confiar em Deus. Confiar em Deus e confiar no seu caráter. Deus é bom, amados? Nós tivemos uma ministração da Júlia falando sobre o caráter de Deus. Existem muitas pessoas tomando decisões erradas e comprometendo o caráter do nosso Deus. Confiar em Deus, fé é confiar em Deus, nas suas promessas, na sua palavra, na sua fidelidade. A palavra diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. A minha pergunta para você nessa noite é: o que Deus tem prometido para você? Ah, eu não sei, então você não tem lido Bíblia. Porque todas as promessas estão na palavra. Amém. Se está na palavra e você leu, é para você, porque é para todos os filhos. A palavra diz que o desejo do coração do nosso Deus é gigante, o coração dele é grande. O desejo dele é que todos os homens, todos, sem nenhuma exceção, sejam salvos, mas que não fiquem na ignorância. Porque uma vez salvo, queridos, nós precisamos exercitar a nossa fé, buscar crescimento espiritual, agarrar o espírito da fé, para que possamos juntos cumprir o propósito pelo qual ele nos chamou. Não interessa o seu chamado, se você está dentro dos 5 dons ministeriais ou no Ministério dos Socorros. Ou se você ainda não descobriu o seu chamado. Ei, o primeiro chamado de um filho de Deus hoje é servir a Deus. Amém, queridos? Então, fé, queridos, é confiar em Deus, nas suas promessas, na sua fidelidade,
na sua palavra. Em Efésios 2, 8, 9, diz assim, porque pela graça vocês são salvos. Tem algum salvo aqui? Foi mediante a fé. Ninguém escreveu nada para dizer a você que você foi salvo. Que hoje a sua morada é celestial. Algo mudou dentro de você. O seu coração começou a bater mais forte, os seus olhos foram abertos. De repente, antes você lia a Bíblia como um livro qualquer, mas agora não mais. As palavras saltam, porque as palavras são vida eterna. E toda a direção que nós precisamos está na palavra. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. A salvação, queridos, não é somente para nós morarmos no céu, e me desculpe pelo somente, porque isso já é muito importante. O meu sogro mesmo recebeu a salvação e foi morar no céu. Poderia ter recebido antes, sido um general de Cristo aqui nessa terra. Mas foi uma escolha que ele fez. Recebeu a Cristo, uma semana depois, foi promovido. Porque o Senhor faz assim. Ele não permite que ninguém vá para o inferno. Se assim nós tivermos homens da fé e mulheres da fé ao lado desses que estão sendo ceifados por Satanás. Aleluia! E aqui, queridos, o apóstolo Paulo, ele fala que a fé é um espírito. O apóstolo Paulo chama a fé de espírito, uma postura, uma convicção interior permanente. Lá em 2 Coríntios 4:13 está escrito assim, e tendo o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. Pode parecer muito simples, pode parecer muito repetitivo, mas nós precisamos voltar no beabá. Porque, deixa eu lhe dizer uma coisa, o mundo lá fora tem uma boca. Você pode repetir comigo? O mundo lá fora tem uma boca. Diga, mas eu... Fala mais forte, vai, fala. Mas eu tenho uma voz. Você tem uma voz. Nós temos uma voz. Assim como Jesus passou por aqui nos 3 anos e meio de ministério, decretando as coisas aqui na terra, assim somos nós. Porque a minha voz, a sua voz, tem um endereço certo no céu. O que você tem desejado? O que você tem pintado sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida matrimonial, sobre a sua vida ministerial, é isso que você vai ter. Porque uma vez que eu creio no que eu estou pintando, eu falo, então é isso que vai acontecer. Aí o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês têm uma ferramenta importantíssima, que é a palavra. Está tudo disponível. Hoje mais do que nunca, né? iPad, iPhone, celular, outdoor. De vez em quando eu passo por alguns lugares em Brasília e eu vejo lá a Bíblia escrita. É por isso que ele disse, nós nos tornamos indesculpáveis. E não dá mais para ficar com mimimi. Ai, ninguém me falou nada. Não, você já tem o Espírito da fé habitando dentro de você, porque o Espírito da fé, ele veio habitar dentro de você quando você levantou as suas mãos, quando você entregou a sua vida para o Senhor.
concordando a respeito do sacrifício dele naquela cruz. Então, o apóstolo Paulo fala que a fé é um espírito que crê, um espírito que medita, um espírito que fala, um espírito que age. Porque não basta somente crer e falar, você precisa agir. Professora, como é que eu ajo? Vindo para a igreja, nos cultos da sua igreja. Fazendo a sua matrícula do Rema. Porque o Rema é um tempo de preparação, não é um tempo perdido, queridos. É um tempo é um período que você se submete à liderança dessa escola e a sua vida ela é transformada. Deixa eu te falar uma coisa. Certa vez eu estava em crise. E conversando com meu pai celestial, ele disse: eu preciso apenas de um coração fiel e dedicado. As demais coisas eu farei. Foi uma época que a gente estava em uma situação muito crítica, espiritualmente falando. E todos se achegaram a Cristo Jesus. Ele prometeu. E ele cumpriu. Você sabia que ele não faz acepção de filhos? Eu não sei qual é a pressão que você está enfrentando, mas eu quero lhe dizer que ele não faz acepção de filhos. Ele é fiel, ele é poderoso para nos ajudar. Como nós agarramos o Espírito? Ninguém agarra o Espírito da fé pela emoção. Por quê, professora Duda? Porque nós somos um Espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Deus não quer que você seja guiado pelas suas emoções. Nossa alma é muito importante para nós, viu? Não desconsidere ela. Não desconsidere. Traga ela para perto. Cuide dela. A fé nasce da exposição contínua à palavra. Romanos 10:17 diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, quanto mais palavra, mais fé. Quanto menos palavra, mais dúvida. E ali em Romanos 14:23 diz assim: pois tudo o que não provém da fé é pecado. Então, se para eu andar em fé, cheia de vigor, eu preciso estar me esmerando em conhecer a vontade de Deus através da palavra. Porque se eu não fizer isso, aqui está escrito que eu estou em pecado. Uma pergunta para você responder para mim: pecado agrada a Deus? Então, nós precisamos tomar a decisão de andar em fé. Chamando a existência com a nossa boca, daquilo que, por enquanto, não estamos vendo, mas nós sabemos dentro de nós que já aconteceu, porque está nas regiões celestiais. Existem muitos presentes parados no céu, viu? Muitas ideias criativas para um tempo que se chama hoje, aonde pessoas ainda não despertaram para vivenciar aquilo que o Senhor conquistou para nós. Agarramos o espírito da fé pela confissão. O espírito da fé tem uma voz, como eu disse a todos vocês. 2 Coríntios 4:13. Cri, por isso falei. A fé não é silenciosa, viu? A fé fala. Isso me lembra o rei Davi. Quando ele estava diante daquele gigante. Lá estava ele, organizando as coisas com o pai.
E, de repente, ele foi levar comida lá no arraiá. E, de repente, ele viu aquele gigante. Aquele gigante não estava falando dos filhos, mas estava falando do Deus Altíssimo. Sabe que quando nós conhecemos a Deus, não por ouvir falar, mas por caminhar com Ele, nós nos iramos por dentro quando alguém está falando do nosso Deus. Davi não se silenciou. Ao contrário, quando ele esteve diante daquele gigante, ele disse: quem tu és para falar do Deus Altíssimo? Sabe que foi nesse exato momento que ele ganhou aquela luta. Eu sei que tem muitas historinhas, a pedrinha que bateu na cabecinha e ele caiu, tá tudo bem. Mas o que liberou, o que destravou foi a forma e a maneira que ele cria no Deus vivo e poderoso, e ele falou. Porque ele disse com convicção, queridos. Dizer com convicção é sair de um lugar onde existe dúvida e entrar em um lugar onde existe certeza. E deixa eu lhe trazer uma boa notícia. Nós já estamos nesse lugar. Como foi dito no começo, nós não precisamos nos esforçar. Na verdade, nós não precisamos fazer obras grandiosas. Já está tudo preparado, já está tudo posto, tudo conquistado. Nós precisamos apenas agarrar esse espírito da fé, declarando a palavra. Então, a fé não é silenciosa, a fé fala o que Deus fala. Ei, deixa eu lhe dizer, a fé fala o que Deus fala. Chegou um diagnóstico do cão, Satanás vai falar que você vai morrer. Aí você vai lembrar, Satanás, que ele chegou tarde e está escrito lá no Salmo 139 que todos os seus dias foram escritos por Deus e você viverá, você não morrerá, você cumprirá todos os seus dias. Eu não preciso nem falar sobre dinheiro, porque dinheiro é papel. Uma vez que a gente entende que dinheiro, ele foi fabricado por homens, mas as maiores riquezas estão nas regiões celestiais e o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é o dono do ouro e da prata e Ele vai trazer a provisão no tempo certo. Porque o justo não será envergonhado. Salmos 37 diz que pode haver a maior fome sobre a terra, que os filhos de Deus estarão protegidos se agarrarmos o espírito da fé. Se andarmos falando, crendo e pensando o que está de acordo com a palavra. Fora disso, somos uma presa fácil para Satanás. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa, Satanás, ele tem uma só arma. Ele não tem muitas armas, ele tem uma só. E a arma dele é o sofisma. Mentiras enfeitadas e maquiadas com cara de verdade, só para enganar os seus eleitos. Mas quando estamos sensíveis no Espírito, ouvindo a voz de Deus, direções assertivas chegam no tempo certo. Você que não fez o rema, pergunte ao Senhor se esse é o tempo de você fazer o rema. E aproveite os 30% de desconto. Porque uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, você disse que Ele é o seu Senhor. Ele não é somente o seu Salvador,
Ele é o seu Senhor. Se Ele é o seu Senhor, quem manda em você é Ele. E se Ele disser faça, você precisa fazer. Sabe que uma certa vez o Senhor disse para mim, para eu fazer um investimento, comprar um terreno. Passei por uma pressão, como todo mundo passa, e de repente eu coloquei aquele terreno para vender. Aí o Senhor falou comigo, quem pediu para que você vendesse o terreno? E eu disse, eu. A minha mente, a minha ansiedade, a minha preocupação. No mesmo dia eu tirei a placa. Aí chegou alguém lá e disse, eu quero vender esse terreno, eu quero comprar esse terreno. Eu falei, não está mais à venda. Você precisa ter a certeza de quem você é em Cristo Jesus. Você é um espírito. E Ele é o maior interessado que você prospere, que você avance, que você seja a boca de Deus por onde você passar. Você não vai esquecer disso não, né? Satanás, ele quer envergonhar o nome de Jesus. Todas as vezes que nós mentimos, todas as vezes que nós fazemos coisas que não estão alinhadas com a palavra, nós estamos maltratando o coração do nosso Deus. Amém, queridos? Então, a fé declara antes de ver. Como assim? A fé não é ignorante. A fé não é irresponsável. A fé não faz você comprar sem ter condição de pagar. A fé não te conduz pelas emoções. Está todo mundo ofertando para o departamento infantil. Um deu 1.000, outro deu 2.000, outro deu 3.000. Se a sua oferta é de R$10, dê R$10, porque o Senhor não está interessado em quantidade. Agora, se você tem condição de dar 1.000 e Ele fala com você, então faça. Ele sabe qual é a sua condição. Amém, queridos? Então, a fé declara antes de ver. Eu não sei quais são os seus sonhos. Essa semana eu estava conversando com uma amiga e eu disse para ela assim, não está passando não, vai? Foi? Eu disse para ela que, na verdade, eu a conheci numa situação bem complicada. Eu estava ministrando em uma cidade e eu fui almoçar com os pastores e nós estávamos almoçando e, de repente, eu vi um espírito de morte sobre aquela mulher. E eu disse, meu Deus, tem algo acontecendo aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, o seu almoço não pode ser um almoço comum. O seu café não pode ser um café comum. A sua ida ao supermercado não pode ser comum. Você, como um espírito, você precisa estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E isso também é fé. Você crê que Deus está e estará agindo através da sua vida. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. O Brasil é um país de promessas. Não aceite nada fora isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não ache essas coisas aí normal, tá tudo bem, vai passar. Dobre os seus joelhos. Porque está chegando o dia de nós prestarmos conta. Todos nós, viu? Independente de quem tem chamado ou não. E quando aquela mulher saiu de dentro daquela casa, eu chamei um dos pastores e eu disse, nós precisamos orar por esta mulher.
E aí eles me disseram que ela era mãe de um dos donos daquela casa. Nós oramos por ela, intercedendo, intervindo naquele espírito de morte que estava sobre a vida dela. Depois, antes de eu vir para Brasília, eu insisti para falar com ela, fui até a casa dela e a abracei. E o abraço que eu dei nela naquele dia selou o que nós tínhamos orado naquela sala, ou melhor, naquela cozinha. Você precisa crer no poder que você carrega. Amém, queridos? E sabe, quando nós agarramos, nós decidimos, na verdade, né, agarrar o espírito da fé. Aqui em Mateus 16, 19, diz assim: eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar, diga tudo. Tudo o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mas eu gosto desse verso porque ele diz: eu darei a vocês as chaves. Aqui está no plural. Sabe o que isso me remete? Que existem coisas que nós podemos e devemos abrir com a declaração da nossa fé. Se ainda existe alguma coisa que não foi resolvida, eu quero lhe dizer que através da chave, que é Jesus, você pode entrar por esta porta e abrir todas as outras portas. Amém, queridos? Falando, crendo, agindo. Qual foi a nota que o Senhor deu para você para esse final de ano? Porque o ano ainda não acabou. Sonhos que você projetou desde o ano passado. O que você fez com ele? Você ligou aqui nesta terra? Você regou com a palavra ou simplesmente você passou por uma pressão dos infernos, porque toda pressão vem dos infernos, e simplesmente você esqueceu? Aí o Senhor diz: está no seu poder de ligar todas as coisas aqui na terra. É responsabilidade nossa. E aí eu deixo uma frase para vocês. Quem agarra o espírito da fé, para de viver reagindo ao natural e começa a viver respondendo o sobrenatural. Ei, você foi chamado para dar resposta para o mundo lá fora. Você não foi chamado para ocupar um banco de igreja. Ah, mas eu nem tenho chamado. Tem. Você pode começar a dobrar os seus joelhos e começar a orar pela sua família, os seus filhos, os seus tios. Quem tem vindo na sua memória nesses dias? Ah, aquela pessoa que eu conheci quando eu fazia faculdade. Comece a orar por ela. Porque no reino do Espírito não existe distância. Vou dizer de novo para você ficar bem feliz. No reino do Espírito não existe distância. Não existe distância. Sabe, queridos, existe uma história na Bíblia. E você conhece essa história. Aquela mulher sunamita que experimentou de ressurreição, restituição e indenização. Você sabia que o lugar onde o Senhor plantou você, o reino do amor de Cristo Jesus, onde você foi injetado, só existe soma, multiplicação, restituição e indenizações? Essa semana eu estava lendo sobre ela. E a palavra diz que
aquele profeta, ele estava operando muitos milagres. De repente, ele resolveu passar por aquela cidade onde ela habitava. E a palavra diz que ela era poderosa, bem influente e rica. E a palavra diz que ela insistia com aquele homem de Deus para ir tomar um cafezinho com ela e com seu marido. Todos os dias ela insistia, até o profeta falar, ok, vou na sua casa. Passados algumas visitas, veio no coração dela em pedir para o marido para fazer um quartinho, colocar uma boa cama. Nós vamos ter nosso bazar aí, as roupas têm que ser boas. Isso está rasgado, eu não uso mais. Não é assim. Deus está com os olhos sobre toda a terra. Ele conhece tudo sobre você. Uau! E aquela mulher ativou a generosidade. Eu estou falando de uma mulher do Antigo Testamento. Você tem uma superior promessa. Você tem um Espírito dentro e sobre você. E ela ativou a generosidade dentro dela. E ela disse, meu velho, eu fico pensando, né? Meu velho, porque diz que quando o Geazi foi atrás dela para perguntar o que ela queria, olha, o marido dele é idoso. Provavelmente ele estava lá falando assim, oi, meu velho, vamos fazer aqui um lugarzinho para esse homem de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se associe com pessoas que andam no mesmo nível de fé que você. No mesmo nível de fé que você. Amém. Para que você não desça de nível. E aquela mulher trouxe aquele homem para dentro de casa. E a palavra diz que não foi uma noite. Eu fico imaginando algumas noites que aquele homem passou dentro daquela casa, abençoando ela. Ele não abençoou ela financeiramente, porque a palavra diz que ela já era rica. E ela tinha uma boa relação com o governo daquela cidade. Mas ele buscou no Espírito quando estava dormindo naquele quarto. E provavelmente o Espírito falou com ele, porque na antiga aliança o Espírito Santo falava com reis, sacerdotes e profetas. Ele era um profeta do Senhor. A palavra diz um homem de Deus. E Deus comunicou a ele, olha, eu acho que está tudo bem na vida dela. Ela tem boas roupas, ela tem dinheiro, tem status, mas tem algo que ela esqueceu. Aquela mulher não estava andando nas emoções, na sua alma, sabia disso? Porque quando ele perguntou o que ela queria que Deus realizasse, ela disse, está tudo bem. Não me falta nada. É um prazer ter vocês aqui, homens de Deus, dentro da minha casa. Receba mais vezes homens e mulheres de Deus na sua casa. Tire os seus pratos, as suas louças. O que é seu, queridos, foi Deus que te deu. Use mesmo com força. E aquela mulher teve um filho. Depois teve uma dor de cabeça e ele veio a morrer. E a palavra diz que ela deixou tudo e foi atrás do profeta. E o profeta mandou o Geazi. Vai lá, leva meu bastão. E ela diz bem assim, se você não for comigo, eu não vou sair daqui. A fé fala, meus amados. A fé age. E aquele homem saiu daquele lugar, deitou sobre aquele menino. E a ressurreição aconteceu. Passado alguns anos, ela recebe mais uma direção. Tire toda a sua família deste lugar. Haverá 7 anos de muita miséria, de muita fome. Vá para outro lugar. Depois, quando você tiver uma direção, você volta. É justamente isso. Quem agarra o espírito da fé
para de viver reagindo ao natural e começa a viver respondendo ao sobrenatural. Esta mulher, desde o início até o final, ela respondeu a tudo aquilo que ela cria. Porque quando ele disse, você vai ter filho, ela criou. Quando ela diz, tire sua família daqui e volte daqui 7 anos que algo sobrenatural vai acontecer, ela creu. Tanto creu que voltou, e quando voltou, deu de cara com o rei. E ele disse, é essa daí que experimentou de ressurreição? Então, ei, vem cá vocês. Pegue aqui ela, a sua família, leve ela de volta para as terras dela, e restitua essa casa, restitui esse terreno e toda a renda que ela perdeu seja restituída. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, é chegado o tempo de uma grande restituição para todos aqueles que andarem em fé. É só isso que eu tenho para falar. Pressione a pressão com a palavra. Amém? Vocês aprenderam alguma coisa? Vocês estão felizes? Coloque a Deus como sua grande alegria. Foi isso que o Espírito Santo falou quando eu estava sentada ali. Coloque a Deus como sua grande alegria, porque ela é a sua força. Você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida, ainda este ano de 2025. Você crê assim? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada por esta palavra que está correndo velozmente através das nossas vidas. Obrigada, Pai, por corações sedentos, homens e mulheres guiados e dirigidos pelo Teu Espírito. Obrigada, Pai, pelo pleno conhecimento da Tua palavra. Como está escrito em Efésios 1, 2 e 3, nós não somos aqueles que desistem. Nós chamamos olhos espirituais abertos, entendimento sendo liberado nesses dias, um ajuntamento santo em todos os lugares de Brasília. Ah, Pai, nós cremos na Tua palavra e sabemos que ela é a verdade e ela não volta vazia, ao contrário. Ela é comparada com uma chuva que desce do céu, rega toda a terra até que dê o seu fruto no tempo certo. E é isso que nós declaramos para essa igreja da Asa Sul e para todos aqueles que aqui estão com o intuito de crescerem espiritualmente. Amém, queridos? Glória a Deus. Jussane, por gentileza.